uma pergunta que resume várias que chegaram à mesa. Salve, Jorge. Por favor, fale como é o processo de gerar um livro em você. Como é fazer nascer uma bela história? A segunda pergunta complementa um pouco essa aí, acho que é nesse rumo. Prezado Jorge, quais são os seus sentimentos em relação à Academia Brasileira de Letras? Ela atende às expectativas dos escritores brasileiros? E eu tenho mais uma pergunta minha, pode ser, né, gente? Eu queria saber se ele lê muita poesia também. A primeira é sobre como consegue o livro, né? Sim, como você consegue o livro? O ofício do romancista, como do músico, do pintor, de qualquer criador, em qualquer circunstância de arte, é um trabalho que tem muito de artesanato, cada um faz a sua maneira. Não é fácil você encontrar 2, 3 que fazem da mesma maneira. Para mim, às vezes, a ideia do livro vem de uma recordação, de uma lembrança, de uma figura, de um acontecimento. É muito variável. Por exemplo, Tieta. Tieta é um livro cujo problema é ecológico. A ideia de fazer esse livro me veio numa ocasião que eu estava numa pequena cidade de Sergipe chamada Estância, e um deputado queria muito trazer para colocar ali no rio Piomitinga, o rio muito pescoso e muito espesso, uma indústria extremamente poluente. E havia uma luta do pessoal da cidade contra isso. E ele me dizia para explicar por que deviam fazer isso. Deve-se pagar o preço do progresso. Essa frase me horrorizou, eu achei que não é todo o preço que se deve pagar e nem tudo é progresso. Resolvi fazer um livro sobre esse tema. Tieta. O Capitão Longo Curso. O Capitão Longo Curso é uma figura, sobretudo, e a ideia de que o homem pode construir o seu destino. Essa figura eu trouxe comigo durante anos e anos e anos, desde muito jovem, um comerciante aposentado que vivia ao lado da casa do meu tio, na Bahia, onde eu era interno no colégio dos jesuítas, onde eu ia aos domingos. Esse homem, ele tinha uma imaginação fantástica, ele inventava histórias, e contava, ele vivia uma vida inventada por ele. Essa figura ficou me acompanhando durante anos e anos. Finalmente, eu escrevi um romance onde aproveitei essa ideia. Tucaia Grande me nasceu do seguinte: algumas enciclopédias, Jornal da Rússia, por exemplo, da França, me dá como nascido em Pirangi. Em realidade, Pirangi eu vi nascer. E isso me trouxe a ideia de escrever esse romance do Tucaia Grande, contando do nascimento de uma cidade na região do Cacau e de uma sociedade, digamos, anarquista. Quer dizer, há coisas muito diferentes uma da outra. Dona Flor, por um lado, eu trazia uma ideia dentro de mim há muitos anos. Por outro lado, um dia eu ia com um amigo meu, Mirabão Sampaio, e vimos numa escadaria de um edifício na Bahia um cara que evidentemente havia bebido muito e estava vestido de roupa branca na escadaria, adernado, e Mirabão me disse: olha, lembra Vadinho? Vadinho tinha sido um amigo nosso, que tinha sido jogador, bebia muito, muito boêmio. E eu fui para casa, Zélia estava no Rio, eu fui para casa com essa coisa na cabeça, comecei no outro dia a escrever a história da Dona Flor. São muitas coisas, vêm às vezes
de uma coisa e de outra, de caminhos muito diferentes. Gabriela está em... Gabriela, a primeira ideia de Gabriela está num livro meu, que é, eu creio que São Jorge dos Ilhéus. O Terra Sem Fio, Terra Sem Fio, eu creio. Não, Terra Sem Fio. É uma pequena cena num capítulo chamado O Mar, eu creio, que pela primeira vez se fala, não tem nome nem nada, numa figura que é a primeira lembrança de Gabriela, de uma figura assim. São Jorge de Ilhéus há uma Rita, eu creio que já é um pouco a Gabriela. Eu sempre tive vontade de escrever uma história de amor, fosse sobretudo uma história de amor. Eu podia contar uma coisa sobre Gabriela? A coisa de Gabriela tem um mistério que até hoje eu não consegui desvendar. Jorge estava começando a escrever esse romance. Não tinha título, personagem não tinha nome, nada. E eu saí para ir visitar uma minha amiga que tinha dado à luz, tinha tido uma menina. Quando eu voltei para casa, ele estava na máquina e parou e disse: que tal, como é a menina? Eu digo: uma gracinha, etc e tal. Que nome puseram? E eu disse tranquilamente: Gabriela. Ele disse: tá aí, Gabriela, que nome bonito, é o nome que eu estou procurando para o meu personagem. E aí ficou falando: Gabriela Cor de Canela, Gabriela Cravo e Canela, Gabriela. Enquanto ele dizia isso, eu me dei conta que a menina não era a Gabriela, era a Silvia. Agora, por que eu disse Gabriela? Não sei até hoje, porque eu não conheço nenhuma, não conhecia. Hoje conheço muitas que vieram depois do romance, mas eu não conhecia nenhuma Gabriela, não havia um motivo para mim dizer. Havia. Os anjos te falam para você.